Oi, tudo bem? Aqui é o André Bello. Eu sou um homem branco de 48 anos que uso óculos. Estou no meu escritório, um lugar amplo, com um fundo verde, com algumas árvores. E eu vou passar a palavra agora para o Geraldo dizer como é que ele está agora. Olha, meu nome é Geraldo Rufino, negro, 1,80 m, estou de camisa azul, azul marinho, estou na minha sala de escritório com alguns livros atrás, inclusive netos, né, que é livro dos filhos, e pronto, pensa num cara feliz, prontinho para sorrir e bater um papo com vocês. Oi, eu sou a Ana Cristina Torres, estou igual o Geraldo, sorrindo muito. Sou branca, tenho 38 anos, cabelo castanho claro, abaixo do ombro, estou vestindo uma camisa branca, estou num lugar também amplo, bem arejado, sentada num chão de madeira. Excelente, Ana. Obrigado aí pelas descrições. Também estou aqui com um belíssimo sorriso no rosto, muito feliz por estar com a Ana, com o Geraldo Rufino, pessoas incríveis para essa conversa que vai rodar em volta do tema do admirável mundo fluido. Né? A gente está aqui nesse momento para falar um pouquinho sobre as impermanências do mundo, principalmente porque a gente está dentro de um momento da nossa existência humana, de muitas mudanças, transições, muitas revoluções acontecendo, as questões de tecnologia, sociedade em rede, novos comportamentos, e muitos padrões estão sendo quebrados a partir dessas mudanças. Algumas pessoas estão precisando se adaptar, desenvolver novas potências de adaptação, e muitas pessoas também lidam de formas diferentes com essas mudanças. Algumas pessoas sofrem pela instabilidade e outras pessoas voam alto pelas possibilidades. Então eu estou aqui com duas pessoas incríveis para a gente falar um pouco sobre essa fluidez do mundo, sobre as transições nas nossas vidas. E eu queria começar passando a palavra para o Geraldo, né, e para a Ana também, para a gente começar a discutir e conversar aqui sobre os momentos onde a gente percebe que a gente pode, de fato, quebrar os padrões nas nossas vidas. Né? Talvez a gente, pequenos, ainda crianças, a gente tenha recebido algum tipo de chamado, ou isso aconteceu de uma forma mais na idade adulta. Como é que vocês se depararam com essa percepção? Em que momento foi essa percepção de que o mundo é fluido e que a gente poderia criar novas carreiras, novas jornadas, novas trajetórias das nossas vidas? Geraldo. Gente, quando o André fala em. Aliás, é um prazer estar com vocês. Olha, papo reto de vida real. Quando o André fala de essa coisa da inovação, de tudo que está acontecendo, toda essa transformação de ciência, de tecnologia, não é à toa que nós viemos aqui para falar dessa coisa de umuarama. Umu, Humano. olha, eu estou falando de Humanorama, humanização. Geraldo. Isso, nós estamos falando humanorama. Humanização é Humanorama. um jeito falar de pessoas, porque na realidade ciência, tecnologia, inovação, robotização, sistema, TI, armazenamento em nuvem. Não, o papo aqui é reto, é para você. É para você olhar para dentro e entender o que nós podemos fazer a partir de nós daqui para frente. Novo normal, seres humanos emocionalmente mais equilibrados. Você olhar no retrovisor em tudo que está passando, perceber que nós passamos por tudo quanto é tipo de fase e nós estamos aqui e focar no futuro, focar no para-brisa, entender que agora é Convida 21 e olha, eu tenho dificuldade em falar quando eu falo humanorama. 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 Se fala de pessoas humanas, se fala de você. É hora de você olhar para dentro e começar de novo. E com certeza, bater metas de crescimento humano. Então, esse papo aqui é para que cada um de nós percebamos o que nós podemos fazer a partir de nós daqui para frente. Humanorama. É isso que vai acontecer nesse papo reto. E nesse humanorama tem uma coisa importante. A força da mulher. E para vocês entenderem que essa criadora pode fazer diferença nesse humanorama, eu vou passar a bola para a Ana e ela vai falar para você um pouquinho de quanto é importante. Depois, eu vou falar dela depois, mas nesse momento ela vai bater um papo reto com você. Depois eu vou voltar aqui e falar para você do quanto pode significar a interferência, a influência, o poder da mulher para que a gente alcance com mais força esse espaço humanorama, para nós melhorarmos como pessoa. Eu volto já, agora vocês vão bater um papinho reto com a Ana. Ana? Obrigada, Geraldo. Eu sou bem sobre isso, que eu sinto, o André falou sobre a infância,
E eu sinto muito que eu tenho esse espírito livre desde a minha infância, foi como eu fui criada, e assim eu aprendi a me adaptar muito pela vida. Claro, partindo já do pressuposto que eu sou uma privilegiada, já eu tenho plena noção disso, mas a minha família me criou dessa maneira livre, e eu posso hoje voar, bater asas, pela maneira que eu fui criada. E eu tento passar muito isso para os meus filhos. Eu acho que esse papel de mulher, de mãe, é muito importante para a gente criar seres mentalmente saudáveis, para a gente ter um mundo melhor. Acho muito importante a gente conseguir olhar para dentro, olhar para o outro ser humano com mais respeito. Então, para a gente, esse mundo vai ser melhor a partir das pessoas. Esse humanorama todo, humanorama. Eu vi, mas essa parte da mulher é muito importante. Eu, como uma muito feminista, ativista, sempre bato o martelo nisso. Eu acho muito importante a mulher ter mais voz e conseguir se posicionar melhor nisso. Legal, Ana. Olha só, eu tenho uma expressão que eu uso bastante na minha vida pessoal, na minha vida profissional, que eu considero as pessoas, os seres humanos, e aqui o Geraldo é um exemplo muito vivo dessa história, de que nós somos o que eu chamo de unidade mínima de transformação na nossa vida, na nossa família, na nossa sociedade, no mundo, nas empresas, nas nossas carreiras. Ou seja, a gente tem um potencial de transformação incrível. E é um pouquinho sobre essa questão que eu queria trazer aqui para a nossa conversa, justamente o gatilho que despertou essa transformação em nossas vidas e que reverberou para outras vidas, né? Ou seja, o Geraldo tem uma história de vida incrível. Eu queria saber do Geraldo em que momento exatamente ele se percebeu uma unidade mínima de transformação na sua própria trajetória e nas pessoas ao redor dele. Em que momento foi esse estalo que bateu assim: nossa, eu realmente tenho uma importância significativa dentro das minhas singularidades, da minha individualidade, eu tenho uma importância significativa para as pessoas ao meu redor. Em que momento foi isso, Geraldo? Gente, olha que interessante, né? Vamos voltar lá na base. Quando se fala de Rock in Rio, humanorama, você fala da essência, da pessoa, de você, do humano que você é. Eu aprendi isso muito cedo, morando numa favela, quando eu aprendi a receber mentoria. Eu não nasci, eu fui privilegiado tanto quanto, ou talvez mais que a Ana, porque a Ana nasceu numa situação que ela já nasceu sem precisar buscar anticorpos. Eu nasci numa outra situação numa favela, que eu tive o privilégio de conseguir construir anticorpos muito cedo. Então eu me sinto blindado desde pequenininho, porque eu aprendi mentoria com uma pessoa que você tem aí dentro da sua casa, que tem tudo a ver com o Humanorama. A mãe, ali que começa a mentoria, a base, a construção da família. E graças a essa força, quando ela dizia que eu podia, a mamãe dizia lá atrás que essa coisa da diversidade é conviver com os diferentes. Eu aprendi muito cedo a conviver com os diferentes, encarando as pessoas como boa. E ela dizia que eu podia, e que ser negro, que era a minha condição na favela, a mamãe dizia que era um privilégio. E eu aprendi a ter gratidão por ser quem eu era. Então, a coisa da origem, o lugar de onde você veio, como é que você se fortaleceu, faz toda a diferença. E caso você não tenha tido o privilégio que eu tive de ter uma mãe que me fortaleceu, que disse que eu podia, e buscar anticorpos muito cedo, se ninguém fez isso para você, está na hora. Esse papo aqui, você podia aproveitar a oportunidade e você mesmo ir para o espelho e dizer para você que você pode. Dizer que você pode bater suas metas de crescimento humano. Você pode vir para esse clube do Humanorama hoje, a partir desse papo. E não é regime que você vai começar segunda-feira, não. É Rock in Rio Humanorama. Você pode começar agora nesse papo reto. Muito bom, Eu Geraldo. acho muito importante, muito. Diga lá, Ana. Desculpa, André, fala. Não, eu queria justamente reforçar essa questão do Geraldo, que ele tem uma postura muito positiva sobre o mundo, né? Ele teve o privilégio de criar anticorpos, né? Enquanto outras pessoas poderiam se queixar disso. Eu fico maravilhado com esse otimismo de enxergar o lado positivo das coisas do Geraldo. E eu pergunto como é que eu não sei se eu posso chamar de globetrotter, ou uma viajante, ou uma nômade moderna, como é que isso aconteceu na sua vida? Como é que você rompeu as trajetórias que lhe foram, talvez, traçadas pela sociedade? Como é que você rompeu isso e foi mudar o padrão da sua existência?
Eu acredito que eu sempre fui uma apaixonada por culturas, pelo mundo, por aprender outras línguas. Tive oportunidades de criança de poder, não de viajar, comecei a viajar com 21 anos, mas de poder ver o mundo com olhos mais abertos, de respeitar outras culturas, enfim, mas é uma coisa minha dessa curiosidade e nunca tive apego a nada, nunca fui materialista, então essa é uma coisa muito minha e eu encontrei um parceiro que é tão doido quanto eu e tão desapegado quanto eu e a gente resolveu viver uma vida fora dos padrões, realmente, criar uma família fora dos padrões, a gente cria eles para serem livres e assim como a sua mãe te incentivou muito, eu ensino isso para eles, a serem pessoas que façam o que quiser que eles sejam, o que eles quiserem ser na vida, que façam direito, que façam com amor, que busquem isso, essa essência mesmo, de felicidade, de alegria, mas enfim, são esses padrões impostos pela sociedade que bloqueiam muitas pessoas, né? É muito difícil sair da caixinha, muito difícil. As pessoas olham para a nossa vida e falam que vida maravilhosa, que lindo, mas você faz porque você tem muito dinheiro, ou, né, a questão toda é dinheiro. E não é. O que a gente descobriu depois de muitos anos assim é que o mais valioso de tudo é ter tempo. Tempo é o nosso maior tesouro. A gente tem tempo para aprender, tem tempo para vivenciar cada lugar, tempo para conhecer outras pessoas, culturas, e essa é a nossa maior riqueza. A gente teve essa oportunidade, claro, de ter escolhas, mas muita gente tem a chance de poder escolher uma vida diferente, ou escolher ser uma pessoa melhor e não segue isso, né? A gente conseguiu quebrar um pouco essas barreiras, a gente vive uma vida fora dos padrões, bem camaleões mesmo, se adaptando por aí, e a gente, eu acredito que essa riqueza toda que a gente tem é o tempo para realizar nossos sonhos, o tempo para realizar nossas paixões, aprender novas coisas, novas culturas. Então eu acho que a gente vive essa vida realmente fora dos padrões, somos privilegiados por poder fazer isso, mas tem muita gente que poderia fazer, mas acha que é por causa de dinheiro, sempre tem algum outro empecilho, as pessoas têm dificuldade realmente de mudar, de sair da caixinha, e a gente quebrou essas barreiras, a gente vive realmente uma vida livre, com muito tempo, que é a nossa maior riqueza, tempo para poder estar com nossos filhos, educar os nossos filhos, mostrar a eles as culturas e o mundo todo que tem tanta riqueza, tanta maravilha para eles aprenderem com o mundo, mas para a gente, a maior realização é essa, ter esse tempo para realizar nossas paixões, realizar novos sonhos, correr atrás, e acho que muita gente poderia usar, e até usou, né, a pandemia para poder mudar muito, sair da caixinha e realmente viver, e não apenas só sobreviver. André, se você permitir, eu queria dar uma mexida no relógio para responder para a Ana, fazer um comentário em cima do que a Ana está dizendo. Olha, você é uma referência do que eu vivo falando da força e do poder da mulher. A mulher é criadora, o resto é criatura. A mulher tem o poder de influenciar em tudo que se faz na humanidade toda. Você é uma dessas mulheres que já reconheceu isso, que está usando o seu poder para servir, para atender, para poder proteger, para ser feliz e para fazer uma coisa que eu fiz com os meus filhos. Eu nasci numa situação diferente, num padrão diferente, mas com o mesmo propósito que você. Eu queria que meus filhos se tornassem formados boas pessoas. Então, nós temos livre-arbítrio, nós temos escolhas. Então, não é nem o padrão. Acho que nós não somos avatares, nós somos humanos. Humanorama. Manorama. Então, o que acontece? Nós não somos avatares, o que significa que nós temos escolhas, nós temos que ser felizes. E providenciar para que o melhor legado que nós podemos deixar é quando nós abrimos brecha para que os outros também sejam felizes. Então, o que você está fazendo é o que a minha mãe fez para mim e não tem nada a ver com padrão. Não tem que ter um padrão, tem que ter escolhas e que, de preferência, que o propósito seja ser feliz e fazer o bem. Isso não tem um tempo, você pode começar. E acho que esse Rock in Rio, o Manorama, é uma oportunidade única para as pessoas perceberem que isso é um alerta para a gente começar de novo como seres humanos melhor. Não é não, André? Eu acredito muito nisso, nesse poder das escolhas. Eu acho que essa é uma questão fundamental, talvez seja a questão que nos une aqui nessa conversa, né? O Geraldo
fez a escolha de prosperar, de ser feliz, de criar os seus filhos com êxito. A Ana fez as escolhas de viver uma vida talvez alternativa. Eu, particularmente, também tive momentos de escolha. Hoje em dia eu não moro num grande centro urbano, por exemplo, eu moro no interior do Rio. E fiz escolhas onde muitas pessoas, às vezes, tinham uma estranheza diante de mim. Mas vem cá, você vai morar em Búzios? Eu moro em Búzios, no interior do Rio. Mas como é que você vai morar em Búzios? Eu disse, é só ir, né? É só tomar a decisão e ir fazer o que for necessário para acontecer essa questão. E muitas pessoas falavam para mim assim, eu queria morar em Búzios também. E eu falo assim, poxa, por que você não vai? Né? Porque existe uma série de barreiras. E, obviamente, a gente pode trazer isso para uma série de situações nas nossas vidas, as mais sensíveis, as mais corriqueiras. Né? E é exatamente sobre essas barreiras que eu queria falar um pouquinho com vocês, porque eu acho que muitas pessoas se cristalizam diante das barreiras. E talvez o Geraldo, a Ana, sejam pessoas que tenham conseguido superar essas barreiras. Né? Então, talvez uma dessas barreiras, eu queria saber de vocês, tenha sido o medo. A gente está falando sobre a humanização, e muitas pessoas podem olhar, por exemplo, o Geraldo, que, né, é uma pessoa que tem uma história incrível, praticamente um super-herói brasileiro, poderia dizer assim, e a gente acredita que ele seja destemido, e tenho certeza que o é, mas, Geraldo, você já passou algum tipo de medo na sua vida? Qual foi o momento da sua vida que você mais sentiu medo? Como é que você superou essa situação? Olha, se eu estiver quietinho, eu tenho tanta fé, tanta determinação, que geralmente eu costumo ter medo de mim. Então, é muita força concentrada, então de vez em quando eu tenho medo de mim. Mas olha, o medo não é um problema, é o ponto de vista, como é que você olha. Esse é um sentimento, é uma sensibilidade que todo ser humano precisa ter, mas ele é uma válvula de proteção e não de impedimento. O medo é necessário para você entender que você não é melhor nem maior que ninguém, mas também não é menor, é só uma válvula de equilíbrio. Então, quando tem as pedras do caminho, como você diz, elas fazem parte do nosso trajeto. Então, ter uma pedra no caminho não é um problema. O problema é o ponto de vista, é para onde é que você está olhando. Deus não sacaneia ninguém. Essas pedras são os degraus que você sobe na vida. Só que as pessoas olham a pedra e dão ré. Então, nessa hora, se você está com medo, dá uma baixadinha e salta. Porque o medo é só para você entender que para saltar precisa dar uma baixadinha, você precisa ter sensação de segurança. Para isso, o medo ajuda você. Então, o medo é positivo, é o jeito que você está usando ele. Então, você não tem que usar ele para te impedir, você tem que usar ele para se fortalecer, para fortalecer as canelas na baixadinha e saltar para esta pedra que você está enxergando no caminho e perceber que Deus não ia sair do cadeirão dele para pôr uma pedra no seu caminho para sacanear você. A pedra está lá é para você subir, é para você evoluir como pessoa. Então, gente, quando você tiver com medo, vai com medo mesmo, porque Deus é bom o tempo todo e Ele está esperando você no próximo degrau. Muito bom, vai com medo mesmo. Olha, é uma expressão incrível, que talvez tenha percorrido aí a vida da Ana, né, Ana? Você já passou medo aí nas suas viagens? É engraçado que essa é uma das perguntas que mais fazem pra gente, né? Porque a gente mora numa casa com rodas, é um motorhome, e as pessoas querem muito seguir uma vida assim. Tem muita gente que tem esse sonho, mas tem muito medo. Vários tipos de medo, né? Medo de dormir na beira da praia, medo de largar o familiar, medo das crianças, do que você vai expor essas crianças em doenças da América Central, medo de ser assaltado, medo de bater o carro, enfim, é isso. Medos que, se você começar a colocar no papel, você não sai de casa, você não atravessa a rua, você não vai à padaria. Então, eu não olho para o medo. E sei que ele existe, respeito isso, mas eu não olho, eu foco na coisa boa, eu nem lembro o que pode ter de ruim no caminho, só penso no positivo e deixo fluir. É assim. Muito bom. Eu acho que o otimismo para lidar com o medo é fundamental, né, Geraldo? Para você realmente enxergar que depois daquela barreira do medo existe a glória, né? É preciso ser otimista para perceber que existem possibilidades depois dessa tal pedra do caminho, né? Olha, gente, às vezes mas você é um positivista demais. Cuidado para não ser um positivista tóxico. Falei, agora tem isso também, positivista tóxico. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. O positivismo que eu tenho, essa coisa de ter um livro que é o poder da positividade, é só uma extensão do que todo mundo fala e não pratica. Todo mundo fala em fé.
Mas na hora de pôr em prática, vem o medo, a insegurança, a incerteza, o veja bem. Não, cara. Deus é bom o tempo todo. Você não está aqui, é como a Ana acabou de dizer, viver é um risco. Quando você levanta de manhã, a única certeza que você tem é o aqui e agora. Você acabou de acordar. Se isso vai durar 24 horas mais ou menos, aí é uma consequência que você não pode medir. Então, se você tiver começar a deixar o medo prevalecer, você não vai viver. Então, eu acho que você precisa tomar todas as precauções, todos os cuidados. É igual agora, por exemplo, na pandemia. A pandemia é invisível. O vírus, você não tem medo, porque o vírus é invisível. Eu respondi para as pessoas o seguinte, então, Deus também é invisível. No que você acredita mais? Então, assim, você tomar as precauções, igual a Ana sai por aí, estrada fora, mas ela não para numa pista no meio do mato. Ela não para em qualquer lugar. Ela tem as precauções, o cuidado dela. Você, na pandemia, você põe máscara, você usa o álcool gel, você faz os procedimentos científicos, obedece às recomendações, à regulamentação, mas não para de viver. Não para de comer, de vestir, de dormir, de sonhar. Não para de acreditar. É nessa hora que vem o positivismo. Você não tem fé? Transforma isso em positividade e vai viver. Você só morre uma vez. E como não foi hoje, faça como a Ana. Faça hoje o melhor dia da sua vida. E compartilhe isso com o próximo. Que é assim que você vai deixar um legado nessa sua trajetória, que é uma sementinha no coração e na mente das pessoas. Para quando lembrar de você, você ser uma referência de alguém que acredita de verdade. E que dá o próximo passo e ainda estica a mão para ser referência boa para mais alguém. A Ana é um desses seres humanos, desses brasileiros que precisa voltar a sonhar, a acreditar. Quando você acredita, você contagia o universo a acreditar também. Então, a Ana, além de mulher, é uma pessoa que as pessoas podem ter de referência para entender que nós podemos um pouquinho mais. Vou chorar, Geraldo, para. Obrigada. Excelente, Geraldo, excelente. Eu acho que essa questão positivista, ela devia ser ensinada na escola, né? Acho que a gente precisava aprender isso com mais eficiência, para sermos mais otimistas. Eu, particularmente, admiro muito as pessoas. Os meus maiores ídolos são otimistas por natureza. Existe um autor chamado Simon Sinek, que talvez nossa audiência conheça. Ele foi talvez o autor que mais popularizou o conceito de propósito e trouxe para a gente uma nova dimensão emocional, seja na nossa vida, na nossa carreira. Ele traz uma questão interessante no seu último livro, chamado Infinite Game, que fala sobre a flexibilidade existencial, e que é justamente aquela capacidade da gente manter a nossa essência diante das transformações. No caso, ele se refere mais à questão de mercado, mas eu acho que a gente pode trazer isso para uma questão mais pessoal. E eu queria saber aqui da Ana, como é que ela equilibra, a partir dessas transformações que acontecem na vida dela, por exemplo, a questão da essência que deve ser mantida dentro das nossas trajetórias de vida. Como é que você equilibra essa essência da sua vida com as transformações e reinvenções que provavelmente acontecem diariamente na sua vida? O que se mantém inalterável dentro da sua vida em contraponto àquilo que se transforma a todo momento? Queria trazer um pouquinho essa conversa dessa flexibilidade existencial aqui para nós. André, eu costumo dizer que o roteirista da nossa vida não tira férias. Todos os dias acontecem coisas assim que, se botar num filme, ninguém acredita. Todos os dias. Então, é muita informação para a gente. Realmente, eu sinto que é muita energia. E somos 4 numa casa pequena. Então, né, tem 5 metros quadrados nosso motorhome. Imagina a energia toda com 2 crianças. Então, eu sinto essa energia toda fluir, e é difícil assimilar tanta coisa que a gente vivencia, tantas pessoas interessantes que a gente conhece, tanto lugar lindo. Eu me sinto, às vezes, uma explosão, assim, uma explosão mais boa, claro. Tento canalizar tudo isso para coisas boas, mas é muita emoção, são altos e baixos. Um dia a gente está vivendo coisas maravilhosas em lugares incríveis, outro dia a gente está dormindo num posto de gasolina, com o esgoto vazando do lado. Então, eu já me adaptei, assim, a minha vida são 7 anos assim, eu amo essa vivência louca. Não conseguiria viver de outra maneira, de uma maneira careta, ou não vou dizer careta, desculpa, mas, né, o trabalho básico ali das 8 às 5, não sei como as pessoas conseguem viver assim. Eu sinto pulsar mesmo, as células estão vivendo, e eu até me perdi na pergunta que você fez, mas é isso,
Eu A queria gente saber, pensa Ana, em assim, voar quais são os alto, valores, fala. quais são os valores inegociáveis que conseguem manter a tua família unida diante de tanta transformação? Olha, eu acho que é o amor, é só o amor que nos guia, porque são muitas dificuldades, acredite se quiser, mas a maior dificuldade é essa convivência em 24 horas, que muita gente presenciou nessa pandemia e houveram, né, muitas separações, muitos casais, muitas famílias se separaram, porque realmente é um desafio diário, você respeitar o espaço do outro, você saber ter essa inteligência emocional de saber eu não estou bem hoje, eu vou me ausentar, conseguir dar esse espaço para as crianças também nomearem os sentimentos e está com raiva, eu te entendo, eu te escuto, né? Cada um tem seu espaço de fala. Eu acho que é o amor para seguir junto, porque senão seria muito fácil a gente falar, olha, tá chato, tá ruim, é difícil essa convivência, acabou. É muito mais fácil, mas a gente sempre segue o caminho mais divertido e mais, né, de mais aventura, e não é tão simples assim. Legal. Geraldo, Ana, você também o, é um protagonista de grandes jornadas, né? Você teve uma trajetória, está tendo uma trajetória de vida incrível. Como é que você lida com esses valores inegociáveis aí entre os seus? Quais são os valores que você passa para a sua família, para os seus filhos, para os seus colaboradores? O que que mantém você no eixo dentro de um mundo tão fluido quanto o de hoje? olha, mundo fluido. Na realidade, para mim, o novo normal é você resgatar o velho. E no velho estão os valores. Você fez uma pergunta para a Ana que tem tudo a ver. Quais são os seus valores? Quem é você? Quais são os seus valores? Qual que é o seu propósito? Não é de onde você veio ou onde você se encontra. Onde é que você quer chegar? Qual que é a direção? Qual que é o propósito? Então, essas perguntas todo mundo deveria fazer todos os dias de manhã, porque ela está no motorhome, não é para onde ela não está procurando uma estrada qualquer. Ela tem muito mais que isso, ela tem um propósito, ela tem um objetivo de vida. Cara, as pessoas são mais felizes quando fazem isso. Ah, mas a vida da Ana então é uma boa, então tendo dinheiro. Ei, negativo. Eu nasci na favela, trabalho desde os 8 anos de idade, eu trabalho 12, 14 horas por dia, sou apaixonado pelo que faço. A gente tem uma empresa gigante, uma família linda. Eu vou dizer uma coisa para você, e eu continuo trabalhando 13, 14 horas por dia, nós temos a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina, e a minha vida é muito mais fácil que a da Ana, tá? Assim, eu acho que a heroína é ela. Então, assim, são escolhas. Ela fez uma escolha, eu fiz uma escolha. Eu acho que a escolha dela, ela é feliz, então bora lá. É vida que segue, o que eu acho que no final, o que é inegociável, chama-se felicidade. Você tem um trajeto, tem um tempo para ficar por aqui. Se durante o tempo que você ficar, o seu principal item de propósito não for ser feliz, você precisa rever os seus propósitos. Porque, como eu já disse, você só morre uma vez, não foi hoje. Então, hoje você pode ser mais feliz, você pode deixar um legado, você pode trazer com você as pessoas que você ama para que eles sejam felizes também. Tá todo mundo feliz? Então tá, cara, não tem escolha melhor. Só que entre a minha escolha de ser feliz e a escolha da Ana, ambos são felizes. Mas eu acho que a minha felicidade é muito mais prática, mais fácil do que a escolha dela. Então, mas a Ana, eu queria ter a vida da Ana. Não, eu queria ter a minha vida, tá? Eu acho lindo a vida dela, mas eu queria ter a minha, porque eu sou feliz aqui, e eu respeito, admiro, e eu acho que ela é uma heroína de escolher esse caminho para ser feliz. Então, o valor para mim, que acho que tem que ser inegociável, que para mim a vida toda foi assim, e eu não mudo isso, que tem a ver com os meus valores, é a felicidade. Então, eu fui feliz a vida inteira. Ah, catei latinha, estaquei carvão, vendi limão na feira, perdi a mãe com 7 anos e meio, comia no lixo. Cara, eu era feliz. Eu sou blindado desde os 8 anos de idade. Eu entendo o seguinte, que os tempos não são difíceis, os tempos são diferentes. Não é de onde você veio, onde você se encontra, é para onde é que você quer ir. Sorri e agradeça o privilégio de estar vivo, de estar aqui, de ter mais um dia. E vai fazer diferença para poder fazer alguma coisa que sirva para o outro, para somar na vida do outro. Vai empreender a vida. Empreender é isso. A Ana é uma empreendedora. Ela não só faz pelo próximo, quando ela ainda serve de referência para que outras pessoas percebam se ela consegue administrar uma vida dessa e ser feliz. Olha quantas pessoas têm muito mais coisa para fazer, muito mais acesso a um monte de coisa e tem dificuldade de alcançar a felicidade que ela alcança. Gente, copia. Você não está vendo o outro fazer? Nós somos igualmente inteligentes, igualmente capazes. Você faz uma escolha, acerta um propósito e vai buscar.
E não vai atrás, não corra atrás, não. Sai na frente. Faz como uma mulher, seja criadora, seja bússola, dá a direção. E aí as outras pessoas também passam a se guiar por você. Eu acho que nós temos a obrigação de deixar esse legado. Todos nós. Nós podemos ser felizes e servir de referência para que outra pessoa possa se seguir e ser feliz também. Isso chama-se empreendedorismo. Perfeito, Geraldo. Empreendedorismo é mais do que... É uma atitude, né? É uma atitude perante a vida, né? É você protagonizar a sua própria jornada. Eu acho que ele está aqui com pessoas incríveis que protagonizam as suas jornadas. E você falou, Geraldo, sobre a questão de acessar o propósito. Talvez a Ana ligue o motorhome dela todos os dias e caminhe nessa estrada em busca ou tentando chegar cada vez mais próximo de um propósito, né? E eu queria colocar mais uma questão aqui, uma provocação para a gente conversar, que é sobre clareza sobre o futuro. Né? Eu vejo pessoas incríveis, né? Martin Luther King, por exemplo, tinha um sonho, né? Muito claro na sua mente. Né? Eu queria, talvez o Geraldo tenha um sonho, uma clareza de futuro, né, muito nítida e saiba para onde está indo. A Ana talvez tenha esse propósito muito bem lapidado na sua frente que a faça acordar todos os dias pela manhã. Eu queria ouvir de vocês, como experientes dessa questão do propósito e das trajetórias protagonistas, como é que vocês enxergam o futuro, ou que conselho vocês dariam para as pessoas enxergarem o futuro dentro de um contexto de transformação tão grande que a gente está vivendo? Às vezes fica difícil a gente ter clareza sobre esse futuro. Geraldo, você tem clareza sobre o futuro? Como é que você enxerga, como é que você se enxerga no futuro, se reinventando, mantendo seus valores? Onde você quer chegar em termos de legado? Olha, eu formei esse conceito, essa consciência, quando eu tinha 8 anos de idade. Eu já enxergava o meu futuro e o que eu queria para mim. É aquela sensação de felicidade. Eu aprendi muito cedo, antes da minha mãe falecer, que eu tinha 7 anos e meio, eu aprendi com essa mulher gigante, com essa coach, com essa mentora que não sabia ler e escrever, eu aprendi uma coisa chamada valores. Eu era muito forte nos meus valores e eu queria ser tão importante quanto era minha mãe, que ela era empreendedora, ela empreendia para cuidar de 8 filhos e de um marido. E eu queria ser tão importante quanto era minha mãe. E para fazer isso, quando a minha mãe faleceu, eu queria ser importante. Para ser importante, eu queria fazer alguma coisa pelo próximo. Eu arrumei um trabalho com 8 anos de idade e fui sacar carvão. Mas eu ganhava pouco mais de meio salário mínimo. Era serviço escravo? Não. Era uma felicidade gigante, porque agora eu tinha como ser importante. Eu ganhava pouco mais que meio salário mínimo, mas com isso eu tinha a possibilidade de pôr na minha mesa, na minha casa, no barraco, na favela, eu conseguia pôr café com leite e pão com manteiga. Porque o papai, nós não passávamos fome não, tá? Eu não tenho nada para reclamar. O papai conseguia, como você vende de pedreiro, ele conseguia pôr arroz com feijão. A gente tinha uma galinha no quintal, então de vez em quando ela botava e tinha ovo. Então, mas quando a galinha não botava, nós comíamos arroz com feijão, mas não tinha o café da manhã. Quando eu arrumei esse trabalho, que a mamãe não estava aqui, eu conseguia pôr o pão com leite, o café com leite e pão com manteiga. Olha que interessante. Eu queria ser importante. Para mim, isso me dava um grau de importância. Eu me sentia tão importante de ser o cara que era o provedor, o cara que conseguia levar o café da manhã numa família. Eu era o cara que fazia diferença na família no café da manhã. E aquilo me dava tanto prazer, tanta satisfação, que eu entendi que aquilo virou propósito. Eu não sabia o significado da palavra propósito, mas aquilo me dava tanta felicidade que eu entendi o que era propósito. E aquilo ali passou para mim a ser propósito. A minha trajetória continuou, eu mudei de endereço, mas não mudei os meus valores, não mudei meus bons costumes, não parei de sonhar, de acreditar em alongar a minha trajetória no mesmo propósito. Fazer diferença para somar, impactar, para acrescentar alguma coisa na vida do outro, alguma coisa que faça o outro sorrir. Eu sempre empreendi. Para mim, empreender é isso. É você ter a atitude de sair na frente, ser locomotiva, não importa quem você está puxando, não subestima, vai transformando o outro também em locomotiva, vai compartilhando, mas acima de tudo, não reclama não, porque é melhor você puxar do que ser puxado. É melhor você atender do que esperar para ser atendido. É melhor você usar o poder para entregar, para servir, para proteger, do que precisar ser protegido. Então, isso para mim virou um propósito. Então, o que eu tenho como sonho? A extensão do que eu tenho desde os 8 anos de idade. Crescer cada dia mais como ser humano, forte, firme, flexível, para fazer a diferença e gerar oportunidade para mais pessoas. É simples assim. Desde os 8 anos eu tenho o mesmo propósito e todos os dias eu consigo subir um degrau.
Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom, Geraldo. Forte, firme e flexível. São atributos fundamentais dentro de um mundo em transformação. Eu gostei muito da flexibilidade nesse contexto, porque a gente sabe que o que é rígido quebra, né? A flexibilidade é o jogo de cintura que a gente precisa desenvolver aí. André, olha, nessa trajetória tem uma coisa que é fundamental que eu aprendi jogando bola no campinho de barro da favela. Nós não podíamos brigar. Gente, então lembra de novo. Humanorama, humanização, consciência e aprender a conviver com os diferentes. Humano, nós somos da raça humana. Então nós precisamos nos proteger. A pandemia veio para nos ensinar que nós precisamos um dos outros. Cuidar um do outro, ser solidário, ser mais humano, ser mais generoso um com os outros. É semelhança divina, nós somos obra de arte feita por um artista chamado Deus. Nós não podemos julgar a obra do cara, nós precisamos conviver com essa obra. Eu aprendi a conviver. Então, na realidade, o que nós precisamos? Cara, crescer como ser humano. E eu fiz isso aprendendo a conviver com os diferentes. Você falou, olha, como é que faz para você conseguir ser flexível? Conviver com os diferentes. As pessoas são boas, elas só são diferentes. Então, quando você lembrar de Rock in Rio, você lembra alegria, felicidade. E aí, se você acrescentar humanorama, ser humano melhor, nós estamos falando de novo normal. Rock in Rio, humanorama, gente, significa novo normal. Seres humanos melhor, transformando tudo, mas deixando tudo mais humanizado. Muito bom, Geraldo. Ana, eu queria passar a palavra para você. A gente já está com o tempo terminando aqui. Eu queria passar a palavra para você para saber um pouquinho sobre como é que você se enxerga nesse futuro, né? A gente falou sobre clareza. O Geraldo deu uma aula aqui para a gente sobre força, firmeza e flexibilidade. Como é que você se enxerga no futuro e como é que dentro de um contexto que por natureza ele é mutante, né? Cada dia você está num lugar. Você consegue ter essa clareza sobre o futuro? Como é que que conselho você daria para as pessoas que vivem dentro de um turbilhão de transformações para terem um rumo a seguir? Para mim, a chave é viver o presente, viver o agora. É claro que a gente sempre tem um foco para onde a gente quer ir, mas não importa o destino, importa a caminhada. Então, eu vivo o presente e exatamente como o Geraldo falou, para mim o que mais importa é essa alegria, estar feliz, eu estou contente com a minha escolha, eu vivencio isso com muito amor, agradeço todos os dias essa nossa vida, essa nossa escolha, mas é a alegria que me move. Eu vivo o presente, eu agradeço o presente, estar viva, estar com saúde, estar com a minha família. E no caminho a gente vai indo. E se der errado, deu. E se o carro quebrar, quebrou. Mas aprendendo com os erros, aprendendo com essas pedras no caminho. Mas a gente não planeja muito. Eu sou uma pessoa mais livre, meu marido ele é bem mais pragmático, assim, gostava muito de planejar a vida. Viu que não dá para planejar, porque né, a vida é fluida, ela muda, a gente não consegue mandar em nada. Então a gente só aprendeu a se adaptar, a ser realmente camaleão e agradecer e ser feliz. A meta é essa, um dia de cada vez. Excelente, Ana. Eu queria agradecer aqui a Ana e vou fazer uma última pergunta para o Geraldo. Você me fez uma pergunta agora há pouco. Eu estou tendo tanta energia, tanta alegria, tanta positividade. Tem a ver com o que a Ana está dizendo. Gente, um dia de cada vez. Quando eu morava no barraco, o sol entrava na fresta do barraco na favela, a mamãe me ensinou a pôr o joelho no chão e agradecer o que nós temos de mais raro e mais caro. O privilégio de mais um dia. Quando o sol entrava, a mamãe dizia que era Deus, nos dando a oportunidade de mais 24 horas. É tudo que eu precisava, o resto era comigo. Eu mudei de endereço, mas não mudei meus valores. Hoje, quando o sol bate na minha veneziana, eu agradeço o privilégio de mais um dia. É só isso que eu preciso. É dali que eu tiro essa energia, essa positividade e a gratidão de estar por aqui. Em vez de ficar olhando o retrovisor Covid-19, eu vou para o para-brisa e olho com Vida 21. É isso que me fortalece em viver um dia de cada vez. Fazendo o que a Ana faz. Cada um no seu modelo. Mas, gente, o propósito tem que ser feliz. O propósito tem que ser bater metas de crescimento humano. O propósito feliz tem a ver com Rock in Rio. O Humanorama tem a ver com o acesso. Todo mundo pode ser mais feliz todos os dias. O que você está esperando? É o jogo? Excelente, Geraldo. Eu ia finalizar a nossa conversa justamente falando que dentro desse contexto de transformação que a gente está vivendo, com grandes revoluções, muitas novas configurações, seja
nas ideologias da vida, seja nas lifestyles da vida, nos lifestyles como a Ana está trazendo aqui para a gente, e a transição de novas possibilidades que o Geraldo, né, exemplifica, né, com maestria aqui para a gente. Eu acho que muitas pessoas ainda têm um olhar não tão positivo sobre essas possibilidades, né? Eu digo que muitas pessoas sofrem pela instabilidade e às vezes até reclamam do mundo, enquanto outras voam alto pelas possibilidades e enxergam todas as possibilidades e chances que a vida nos traz todos os dias. Então, eu queria agradecer aqui a participação da Ana e do Geraldo, que navegou aqui comigo nesse papo incrível sobre o admirável mundo novo. Vou passar a palavra aqui para o Geraldo e para a Ana, enfim, considerações finais, mas já de antemão queria muito agradecer a participação de vocês. Geraldo. Eu que agradeço, carinho. Eu que agradeço o carinho, o privilégio de poder estar aqui batendo um papo nessa oportunidade, porque, gente, o Rock in Rio é uma marca que faz diferença no coração, na mente, na ideia, na alegria das pessoas. Eu queria que aproveitar esse ponto de vista, que é a parte da alegria, da felicidade, dessa emoção que tem dentro de nós, e vocês não podiam ter completado isso com nada melhor do que o Manorama. Gente, está na hora de nós irmos para o novo normal, acrescentando no Rock in Rio o Manorama. O que acontece? Vou responder para você. O que as pessoas estão precisando, que eu sugiro que as pessoas façam? Mudar o ponto de vista. Esse país, o mundo, tem muita oportunidade, como se fosse um cavalo arriado para você subir. Mas como tem cavalo para todo mundo, é natural que tem estrume. Eu diria que está na hora das pessoas pararem de olhar para baixo e olhar para o cavalo. Tipo assim, cara, para de olhar para baixo, para de olhar para o estrume, olha a oportunidade, o cavalo que está na frente, sobe, vai. Olha o país que você está, a oportunidade que você tem. Olha o privilégio de estar vivo e ver que você é um privilegiado. Você é um ser humano diferenciado por estar aqui. Então aproveita e faz alguma coisa produtiva, alguma coisa que você acredita e aproveita e sirva de exemplo para a sua família, para os seus ou para você mesmo, para deixar esse legado para o próximo. A diferença que você pode fazer para poder acrescentar para mais alguém. Então, cara, muda o ponto de vista que, com certeza, com fé, com determinação, boa energia e positividade, você muda a sua vida. Lembra disso. Rock in Rio, o Manorama, um ser humano melhor. Gravou, copiou? Boa. Obrigado, Geraldo. Últimas palavras aí, encerramento, Ana. Olha, obrigada pela oportunidade de estar aqui, compartilhar a tela com o Geraldo, maravilhoso, já era super sua fã, agora mais ainda, com o Caio também. Exatamente, ele já falou tudo, não tem mais nada a dizer. Siga o seu sonho, voe alto, para de reclamar da vida, olha para o lado positivo das coisas e segue em frente. Só isso, acho que daí cada um pode conseguir fazer o nosso mundo melhor. Obrigada. Excelente, Ana. Então, as mensagens que eu resgato desse incrível papo aqui sobre o admirável mundo fluido, junto com a Ana e com o Geraldo, foi que a gente precisa de força e firmeza para as intempéries, para flexibilidade para as novidades que vêm pela frente, mas, sobretudo, os valores que foram mencionados aqui pela Ana e pelo Geraldo, que é o amor e a felicidade. Então, queria agradecer mais uma vez vocês aqui e falar sobre o Manorama, né, nas palavras do Geraldo, que é um festival de grandes alegrias, onde o ser humano ganha um protagonismo especial. Vou ficando por aqui, um abraço, até a próxima. Todo mundo pare, continue. Nunca pare, gente, de sonhar, de acreditar, de ter esperança, de um Manorama, não pare de humanizar. Assim que nós vamos transformar o lugar que a gente vive e deixar o mundo melhor para o próximo. Que Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Obrigada. Um Manorama. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.